E aí galera, eu vou fazer um videozinho aqui para vocês entenderem Apocalipse, uma parte dele. Os anjos que João estava falando a respeito não era anjo de verdade. Os crentes estão esperando 7 anjos vir e tocar trombetas. 7 anjos com asas vir tocar trombetas. Aí Jesus vai vir pelas nuvens como um Superman. É isso que eles interpretam assim, entendeu? Eles não, mas não vai acontecer assim, entendeu, galera? Isso é interpretação de pessoas que assistem muito anime. Eu também assisto anime, assisto filme, entendeu? Mas a minha fé é no Deus que ele está fora da Bíblia, ele não está preso aqui dentro. O Yod Vad-He, o Deus eterno, não está preso no livro, não está preso nessas letras. Ele é tudo, ele preenche todo o espaço que existe, entendeu? Beleza, vamos lá, vou tentar aqui explicar um pouquinho para vocês, ver se vocês entendem aí. Vamos lá, Apocalipse 16, começar do versículo 2. O primeiro anjo foi e derramou sua taça na terra, e as pessoas que tinham a marca da besta e as que adoravam a imagem dela foram tomadas de uma úlcera maligna, penosa. Beleza, galera? Olha só, vou explicar para vocês o que é esta marca na testa e esta marca na mão. Não é uma tatuagem, não é um chip, não é nada disso, pessoal. A marca é simbólica, que simboliza a adoração, que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Então, não se trata de uma marca, de um chip, entendeu? Isso é uma má interpretação das profecias cumpridas por Jesus Cristo. E os anjos, os 7 anjos, não são anjos mesmos, entendeu? Os 7 anjos são os 7 imperadores que o próprio Deus usou eles para cumprir a profecia que foi derrubar o templo em Jerusalém, que foi derrubado por Tito. Então, os imperadores são Júlio César, o segundo Augusto, o terceiro Tibérios, o quarto Calígula, o quinto imperador Cláudio, o sexto imperador, que foi um imperador considerado louco, ele até botou fogo em Roma, o cara matou a própria mãe, entendeu? E veio a se matar depois, com 30 anos ele morreu. Ele assumiu o poder aos 16 anos, né? Sua mãe envenenou o Cláudio, que era o imperador, que era o quinto imperador, que foi considerado um imperador bom, né, para a época, que não foi considerado um ditador, era um imperador bom. Sua mãe envenenou ele para que o Nero pudesse assumir o cargo de imperador no reinado de Roma, entendeu? E ele veio a morrer aos 30 anos depois de uma revolta que teve. Inclusive ele botou fogo em Roma e falou para todo mundo que tinha sido os crentes. Beleza? Vamos lá. E sétimo? O sétimo, na verdade, foi o período de paz que teve, né? Que está lá em Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 10, que fala a respeito do anjo que tinha 4 faces, que é o leão, o bezerro, a águia e o homem, que eram os 4 reis de Roma: Gabal, Otã, o Vitélio e o Vespasiano, que foi um período de paz, um período bom, né, que não teve perseguição às pessoas de Jerusalém, e então ele não é considerado como o sétimo imperador. O sétimo imperador, que foi o imperador que derrubou o templo, entrou no templo, ele pegou os pergaminhos e rasgou, foi o imperador Tito, galera. Então, o sétimo foi o imperador Tito. Beleza? Vamos por parte.
Continuando, como eu já li, né? Eu já li o versículo 2. O versículo 2 fala de uma úlcera, entendeu? Então, provavelmente isso não está registrado, né? Os judeus que tinham aliança com o Império Romano, eles foram obrigados a demonstrar publicamente que eles eram aliados de Roma, pelo recenseamento que teve, né? Então, o primeiro imperador, que foi o Júlio César, na verdade, ele era um ditador. Ele obrigou as pessoas a se registrarem como sendo cidadão de Roma. E isso era uma humilhação para o clero judeu, os fariseus, saduceus e todo o povo de Judeia, né? Isso era um tipo de humilhação. Então, secretamente, eles eram aliados de Roma, com certeza, né? A gente vê pela história que eles eram aliados de Roma, mas eles foram obrigados a demonstrar que era através desse recenseamento que o imperador Júlio César obrigou a todo mundo a fazer, que está até escrito lá em Mateus, né, que José e Maria foram obrigados a ir para a cidade e a se registrarem, né, beleza? Beleza, né, galera? Tá dando para entender aí, né? Beleza. O segundo imperador, que foi considerado o primeiro imperador para Roma, né? Ele já perseguiu os judeus. Então ele era mais pro lado dos romanos, né? Que foi o Augusto. Augusto que foi o sucessor do Júlio César. Isso está e era o segundo anjo de Apocalipse, né? Vamos lá, versículo 3. O segundo anjo derramou sua taça no mar, e o mar se tornou sangue, como o sangue de um morto. Bom, beleza. Bom, galera, ó, o mar não simboliza o mar mesmo, entendeu? É uma simbologia que simboliza o sentimento da pessoa. Então, tipo assim, eles foram obrigados a matar pessoas que eram contra o Império Romano, entendeu? A, os judeus foram obrigados a cumprir leis fora da lei de Moisés. Então eles foram obrigados, debaixo da espada, né? Da espada de Roma, com medo, porque a pessoa que tem a marca da besta, lembrando, galera, que marca da besta não é um chip, não é a marcação na mão, é a atitude, entendeu? Você que faz atitude que Deus se agrada, você tem a marca do Espírito Santo dentro de você. Pessoas que matam, que roubam, que destrói, é essas pessoas que são o Satanás, que tem a marca da besta. São esse tipo de pessoa. Tá dando para entender? Aí fala assim, né? E morreram todos os seres vivos do mar. Lembrando que mar não é o mar mesmo, entendeu, galera? Então, o, o segundo imperador começou a matar os judeus, aquele judeu mesmo que cumpria a lei de Moisés e não obedecia às leis de Roma, eles eram mortos, entendeu, galera? Então, tipo, teve os judeus, os falsos, né, que diz não, nós te adoramos porque a gente quer dinheiro e tal, a gente quer poder, e isso é até hoje, né? Então o judeu mesmo que era aquele judeu mesmo que obedecia a Deus, eles foram mortos pela espada, entendeu? Que não adoravam, porque os falsos judeus, na verdade, eles beijavam ali os pés, né, do imperador, eles eram falsos, entendeu, galera? Beleza, vamos para o terceiro anjo, que era o imperador Tibérios. O terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram sangues. E ouviu então o anjo das águas: Tu é aquele a quem era o santo. Provavelmente isso aqui está falando a respeito de João Batista, né? Que foi o último profeta
para os judeus. Tu és aqueles que, na verdade, no período de Tibérios, beleza, galera, então tá dando para entender aí, né? Então, o terceiro imperador, que era o terceiro anjo, inclusive nesse período, que foi o período que Pôncio Pilatos era o prefeito da Judéia, que foi que condenou Jesus Cristo, né, à morte. Foi o terceiro anjo que teve a profecia de João, né, da época. Então aqui está uma profecia, né, a respeito do terceiro anjo, que o terceiro anjo foi o terceiro imperador. Está escrito assim: Tu és aquele que era e é santo, tu és justo, porque julgastes essas coisas, porque ele derramaram muito sangue de santos, falando a respeito dos judeus, né? Dos falsos judeus, que matavam os verdadeiros profetas, né? Era um costume. Deus mandava um profeta para poder eles se redimirem com Deus. O que é que eles faziam? Eles matavam o profeta, entendeu? E seguiam as leis deles mesmos. E tu lhe deste sangue para beber, eles merecem isso? Então ouviu a voz do altar: Sim, Senhor, Deus Todo-Poderoso, teus julgamentos são verdadeiros e justos. Então, estava falando a respeito aqui das mortes dos verdadeiros, que inclusive, antes da morte de Jesus, o imperador Herodes, na verdade era o governador, né? Ele mandou matar João Batista antes do prefeito Pôncio Pilatos, que era subordinado do imperador Tibérios, né? Mandou matar ali mandou, que foi responsável pela morte de Jesus na época, né? Beleza, o quarto anjo. Quem era o quarto anjo? O quarto anjo era o Calígula, né? No período de Calígulas, eu não sei muito sobre ele, mas a respeito da profecia, ele é o anjo, ele é o anjo da profecia, que era o imperador, que Deus estava usando ele, entendeu, galera? Ai, meu Deus.